MGTOW, Man Goer Their Own Way, o homem seguindo o seu próprio caminho. Vamos entender agora o que as pessoas falam e o que elas acham sobre os MGTOWs. Se tivesse um pênis, eu seria um MGTOW. Ou não também, porque, mano, viver de punheta é osso, brother. Basicamente, um MGTOWer é um homem que não quer se envolver, criar laços com as mulheres. Ele segue seu caminho, foca na sua vida financeira, nos seus empreendimentos, não quer problemas com a justiça, quer se livrar completamente do fardo de ter que dar alguma coisa para as mulheres, aquilo que ele conquistou, numa futura separação, num problema, numa guarda de filho, levar um prejuízo muito grande por causa disso. Cara, eu tô dando Esse entendeu o recado direitinho, o que é ser o MGTOW, hein? Esse entendeu, esse cara, esse fez a lição de casa. Nesse negócio aí de MGTOW, né, que vocês estão falando, já uma cota pra eu falar a respeito. E no fim das contas, eu até tô criando uma empatia pelos caras. Opa, isso é muito bom, hein? Criando empatia pelos MGTOWs, isso é sinal que algo está sendo muito bem reconhecido, hein, rapaziada? Entender o que é MGTOW? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que, de fato, nós vivemos numa sociedade misândrica e ginocêntrica. Esses são os termos muito utilizados pelos MGTOWs. O misândrica, todo mundo, creio, que já tenha ouvido falar, que é uma sociedade ou uma postura de quem odeia homens, né? É o contrário de misoginia. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre os privilégios das mulheres. Só para citar alguns, a gente vive mais e se aposenta antes. E, inclusive, com a nova reforma, se um homem me mata, ele vai preso na hora. As mulheres estão entendendo bem de MGTOW, hein? Tá entendendo mais que muitos homens que se diz Red Pill, hein? Vamos estudar, rapaziada. Por feminicídio de pena. Agora, se eu mato um cara, é só um homicídio. Se eu vou numa delegacia... Olha o que ela falou. Se você faz algo contra uma mulher, você vai em cana. Se uma mulher faz algo contra você, é simplesmente talvez uma simples passagem pela polícia, mas tá tudo certo. Ou seja, para a mulher não pega nada, mas nada, rapaziada. E falo que o meu namorado, meu marido me bateu, na hora os caras batem lá na porta e pegam o cara. Agora, se for o contrário, ele for na delegacia falar que a mulher dele bateu nele, ele vai apanhar dos policiais. E assim é a vida. Tudo feminino no Brasil, praticamente. O que, obviamente, cria um rancor nos homens, cria uma... Não é nem rancor, As mulheres falaram tão bem, a Ocopini fala assim, mas vamos lá. É um fato, é uma consequência, os homens não aguentam mais, ninguém aguenta mais essa coisa nojenta, então é óbvio que se cria... Melhorou, agora tá bom. É um movimento masculino do outro lado. Não, MGTOW não é um movimento masculino do outro lado. MGTOW é uma filosofia, é uma forma de viver em paz, sem problema com a justiça. É uma escolha, não é um movimento. Porque o movimento é aquilo que você reúne várias pessoas. Movimento existe um líder, movimento existe uma reunião, por exemplo. As Femimimi é um movimento, elas se reúnem, elas têm uma pessoa que representa, tem os grupos que representam. O MGTOW não tem ninguém que representa. MGTOW simplesmente você adere e fala, estou seguindo as normas, estou seguindo as regras. Né? Na verdade, não é nem regra. MGTOW não tem regra. MGTOW é você viver a sua realidade, que você não quer problema, cara. Você não quer problema com mulher, você não quer problema com justiça. Você quer viver em paz, ponto. Resumindo, é isso. Não é movimento, não é nada. MGTOW é um estilo de vida. Acha sobre o estilo de vida MGTOW e os homens que têm Ela medo falou bem, estilo de vida MGTOW. de olhar para uma mulher. Eu mesmo tenho medo, Deus me livre de ser acusado de assédio. Olha o que o cara falou pra ela. Eu mesmo tenho medo, Deus o livre de assédio. Eu acho que o Lucas meio que confundiu ali. Eu não acredito que os MGTOWs têm medo de mulher. Eles fizeram uma escolha para se afastar, uma espécie de renúncia. Muito bem. Essa entendeu bem, hein? Essa entendeu bem. Então eu não acho que eles tenham medo de mulher. Mas de uma certa forma esse comportamento se baseia no medo de passar por alguns riscos, né? Isso, não é medo de mulher, é medo de passar por alguns riscos problemáticos que vai atrasar a vida do cara. Mas medo de mulher não, homem tem medo de mulher. Que envolvem o casamento hoje em dia, principalmente por causa da revolução sexual e do feminismo. Então você sabe que se você se casar com uma mulher, se você se casar, existem muitas chances de você acabar divorciado. Aí tem a parte 95% de chance
que você vai ser divorciado e que você vai dividir os seus bens. Partilha de bens, tem a Ela possibilidade falou... de que você tenha filhos, casar. Existem muitas chances de você acabar divorciado. Aí tem a partilha de bens, tem a possibilidade de que você tenha filhos, os seus filhos sejam separados de você perder a guarda ou passar por uma situação muito triste de alienação. Muito triste mesmo. Isso é o que acontece. As mulheres reconhecem isso, rapaziada. Olha como essa mulher sabe muito bem, cara. Ela estudou a lição de casa, também estudou a lição de casa, hein? Parental, etc. Para quem não sabe, MGTOW é um movimento que está muito em alta agora. É uma sigla que significa Men Going Their Own Way. Eu compreendo que eles têm... sabe até a sigla direitinho, hein? Parabéns. Um ponto. Muitos homens que participam desse movimento têm questões ressentidas em relação a mulheres e eles enxergam esse movimento... Eu não acredito que seja uma coisa ressentida. Seja uma coisa que ele... Talvez não, o cara passou por alguma coisa, teve algum relacionamento que ele viu que não favoreceu para ele. Teve alguma perda, mas talvez não seja lá tanto assim um ressentimento. Acho que não chega a tanto. Talvez, pode ser que alguns sim, mas enfim. Uma espécie de autopreservação. Eles acreditam que o aspecto social, a questão das leis, principalmente relacionadas às questões de divórcio, privilegiariam a mulher em detrimento dos homens. Então, eles prefeririam... Aí sim, questão de preservação das leis. Isso aí certíssimo, corretíssimo, nota 10. Se abster de relacionamentos para não ter que enfrentar essas questões. E de certa forma, se a gente for observar, um movimento com uma tendência de crescimento muito grande. Sinceramente, se for... Cada vez mais crescendo, cada vez mais crescendo. Na minha opinião, eu não acho que é a melhor saída. Uma relação estável é psiquicamente... Como não é a melhor saída? Oh, Deus Ahara, como não? Bom... saudável do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, se ela não for uma relação abusiva ou coisa do tipo. Então eu fico imaginando as consequências a longo prazo dessa escolha. Eu não vejo como... Eu também analiso as consequências a longo prazo da escolha de um homem ter um relacionamento, ter um casamento. Então tudo são escolhas. Aí é que entra um ponto. Bom, no final eu vou comentar sobre isso. Vamos tocar o vídeo aqui. Se abster de relacionamentos pode resolver essa questão. Pois bem, ela disse assim que não vê isso como um ponto positivo, né? Que pode ter consequências não positivas ao longo dessa escolha de se abster de relacionamentos. Mas, cara, pensa bem, digamos que você tem um problema porque você se absteve de casamento. Tá, qual é o problema que você vai ter? Digamos que você tenha, esse problema vamos colocar em pontos percentuais. Qual o percentual de problema que você vai ter? De 0 a 10? 5? 6? Digamos que seja isso. Agora, qual o percentual de problema que você vai ter pela escolha do casamento? Veja só. Perda do seu patrimônio, perda de autoestima, pensão dos filhos, viver longe dos filhos, ter problema com a justiça e por aí vai. Agora, qual a escolha que o cara tem de se não se relacionar? Cara, viver o seu próprio caminho, que é o intuito do MGTOW, né? Que é o que faz sentido ao MGTOW, viver uma vida tranquila, não ter problema com a justiça e por aí vai, e não ter mimimi na cabeça. Quais os pontos que são negativos? Eu, sinceramente, não entendo. Então, nessa parte aí, com todo respeito à Renatinha aí, a Deus Ahara, eu discordo. Rapaziada, quer trocar mais ideias comigo sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, para o vídeo não ficar longo, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Esse link é o mesmo link da consultoria. Aproveite, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos um amigo seu. Tamo junto, é só o começo, eu te vejo no topo, porque lá é o seu lugar e de lá você jamais deverá sair. Forte abraço, tchau.